Oi, gente. Boa noite. E aí, como é que vocês estão? Oi, Cris. Oi, Karina. Gente, eu tenho uma coisa muito importante para perguntar para vocês. Oi, Cláudia. Por acaso, Mercúrio está retrógrado? Gente, tá tudo pifando. Fui tentar começar a live aqui, não deu certo. Instagram fechou. Olha, estou tendo certos problemas com tecnologia. Normalmente isso acontece quando Mercúrio está retrógrado. Alguém sabe me informar? Boa noite, boa noite. Não sei se essa live vai ficar salva, porque... Ó lá, tá retrógrado, sabia? Eu sabia, gente, sempre. Eu não sei se essa live vai ficar salva, porque é capaz do Instagram simplesmente fechar ela e eu perder tudo, tá? Então já vou bem avisando. Olá, começou hoje o Mercúrio retrógrado. Eu sabia. Hoje pifou meu celular várias vezes, os dois ainda. Porque eu tenho um pra trabalhar e um pessoal. Os dois, tipo... Nossa, gente, olha... Então, ó, se tudo der certo, fica salva. Se Mercúrio agir aqui, não sei, tá? Mas bora lá. Quem tá aqui ao vivo vai ver, não é? Esse é o negócio de participar ao vivo, gente. Não há chance de você perder, entendeu? Porque quem deixa pra ver depois, nunca se sabe. Ah lá, já começou o Wallace perguntando do certificado. Eu já ia dar esse aviso aqui mesmo. Então, eu tenho 4 avisos pra dar antes de começar a live. Primeiro, Mercúrio está retrógrado, então não sei se vou conseguir salvar essa live, tudo bem? Então, não posso prometer nada. Segundo, meu esmalte está todo descascando, então não reparem, tá? Eu sempre gesticulo a hora que eu tô falando, vai aparecer esse esmalte horroroso aqui, é o que tem pra hoje, tá? Não deu tempo de fazer, tá descascado mesmo. Terceiro aviso, temos certificados para enviar ainda, gente. Um pouco menos de 500, mas... né? Tipo, a gente tinha quase 1.800 para enviar. Então, se você parar para pensar, a gente já enviou muitos, mas ainda faltam mais de 400. Então, tem uma galera aí que realmente não recebeu o certificado ainda, mas vai receber, gente. Todo mundo vai receber. Mesmo quem fez lá um resumo que não falou nada com nada, eu recebi resumo da semana da rotulagem passada, eu recebi resumo que falava tipo assim, nesta aula vimos os pilares, nessa aula vimos uma análise de rótulo, nessa aula vimos um erro. Então esse tipo de resumo não vai receber certificado, mas mesmo essas pessoas estão recebendo uma resposta e a gente está dando um motivo do porquê elas não vão receber, tá? Mas é a minoria. Pequena minoria. A maioria está recebendo certificados. Outra coisa, tem certificado indo para spam, tá? Então chequem spam e lixo de vocês, porque apesar da gente estar respondendo o próprio e-mail da pessoa, tem sim certificado indo para spam ou para lixo. Então verifiquem lá, ok? Então é isso, até a próxima semana. A gente já enviou todos, tá? Olha lá, vi a Fernanda falando aqui que recebeu ontem. Todo dia a gente tá enviando certificado, gente, todo dia. Não tem um dia que a gente não tá fazendo e enviando certificado. Mas que é realmente tudo manual, não tá automatizado, são pessoas fazendo, inclusive minha mãe. Então deem valor pessoas que estão recebendo certificado feito pela minha mãe. E tá todo mundo mandando, tá bom? Mas vocês vão receber sim. E o quarto aviso que eu tinha que dar aqui, eu já falei do Mercúrio retrógrado, já falei do meu esmalte, falei do certificado, qualquer outro. Ah, curiosos de plantão, querendo saber de quem eu estava falando ontem, não é mesmo? Aqui nos stories. Quem é a pessoa que vota não em todas as minhas enquetes e segue todas as pessoas que começam a me seguir. Inclusive, descobri que tem perfis que seguem pessoas que comentam aqui no Rotulagem também. Não vou falar, gente. Eu não vou falar. A minha intenção não é expor essa pessoa. Mesmo porque a pessoa não está fazendo nada de errado. Ela tem todo o direito de seguir quem ela bem entender no Instagram e de votar o que ela quiser na enquete, né? Afinal de contas, se não fosse pra votar não, eu não dava essa opção de votar não.
Então, não vou falar, o intuito aqui não é expor a pessoa, não é falar mal dela, eu só estava comentando, tipo assim, que ela não tá passando desapercebida, eu estou observando isso aí. Então era só isso, eu não vou ficar falando quem é, não falei pra ninguém quem é, não vou falar. As pessoas só vinham assim, tipo, ai meu Deus, será que eu tô seguindo, não sei o quê. Aí eu ia lá, stalkeava a pessoa, via se ela tava seguindo e falava, não, você não está seguindo. Então sim, você segue a pessoa, mas tá tudo bem, deixa aí, às vezes você gosta do conteúdo, né? Continua seguindo, tá tudo certo. Eram esses 4 recados que eu tinha pra dar. Agora a gente pode começar com as perguntas. Vou dar preferência para as perguntas que estão aqui na caixinha, tá, gente? Então, se você não mandou na caixinha que estava nos stories, tem essas 2 cartinhas com um pontinho de interrogação aqui do lado do comentário. Pode mandar a sua pergunta ali, ok? Então, bora lá. Deixa eu escolher a primeira. Vou escolher uma pergunta da Thay. Thay, que é aluna do vídeo de rotulagem. Quem aí já viu o depoimento da Thay, os videozinhos da Thay? Thay é maravilhosa. Perguntou, transgênicos e 100% natural, pode ou não pode? Inclusive, Thay, acho que você mandou essa pergunta lá no vídeo de rotulagem também, né? Eu me lembro de já ter visto essa pergunta em algum lugar. A questão dessa pergunta, gente, se transgênico pode ser 100% natural ou não, vamos lá. Vamos montar uma linha de raciocínio aqui comigo. Primeiro, raramente a gente pode dizer 100% natural, certo? É uma denominação de qualidade e o Decreto-Lei 986 e também a RDC 259 dizem, e se eu não me engano também o RISPOA, dizem que a gente só pode usar denominações de qualidade quando elas forem previstas no Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do próprio alimento. Então já começa por aí. Não é sempre que a gente pode usar 100% natural. 100% natural, inclusive, é proibido em alguns casos. Então, se eu não me engano, para água de coco, por exemplo, a gente não pode escrever 100% natural. Em suco, a gente não pode escrever 100% natural. E assim, o que é 100% natural? Porque se o produto passou por um mínimo de processamento que seja, ele continua sendo natural? Se eu não encontro aquele produto daquela forma na natureza, será que ele é 100% natural? Tipo assim, uma farinha de milho, vamos supor, tá? Porque daí ela pode ser transgênica também. Eu tenho uma farinha de milho, mas eu encontro farinha de milho na natureza? Então, será que farinha de milho é 100% natural? O que quer dizer esse 100% natural? Então, não tem essa definição, entendeu? E aí, tipo, aí a sua questão cai nisso, tipo, será que uma coisa que é transgênica, ela deixa de ser 100% natural? Então vamos pensar assim, eu considero que farinha de milho é 100% natural, porque apesar de ter passado ali por um processo, é só milho moído, digamos assim. Aí o meu milho é transgênico. Deixou de ser 100% natural? Por quê? Qual é a diferença? Só porque tem um gene ali diferente no meu milho, mas segue sendo só milho. Então por que deixaria de ser 100% natural? Ao mesmo tempo, será que farinha de milho é 100% natural? Entendeu? Então não tem uma resposta certa para isso. Eu acredito que você tenha visto em um rótulo um produto que seja transgênico e que estava escrito também 100% natural, né? Então é realmente confuso. É confuso. Mas eu acho que ali o transgênico não tem como evitar, ele tem que rotular, lembrando que não existe mais a regrinha do 1%. E o 100% natural provavelmente tá errado. Muito provavelmente tá errado. Tá? Então ali tá errado por uma questão de ser uma denominação de qualidade que provavelmente ele não possa usar. Mas eu não sei até que ponto o 100% natural briga com o transgênico, entendeu? Então, eu acho que não tem uma resposta certa para essa pergunta, apenas a minha humilde opinião aqui. Deixe-me ver aqui outra perguntinha. A Letícia mandou:
Molho de tomate. Ah, tá. É porque a pergunta dela tem uma anterior. É assim. Quando um alimento. Acho que eu vou pôr a pergunta. A Letícia mandou. Quando um alimento passa por cocção, a tabela nutricional pode ser feita por compilação de dados? E aí ela deu um exemplo, que é um molho de tomate, que é cozido por 2 horas e ele é feito de tomate, água, manjericão e sal, se eu não me engano. Então, Letícia, assim, toda tabela nutricional, ela tem que ser referente ao produto tal qual exposto à venda, tá? Então, a forma como ele vai se apresentar para o consumidor tem que ser a tabela nutricional dele. Se você vai vender esse seu molho de tomate cozido por 2 horas já, tipo assim, pronto, você tem que fazer a tabela nutricional referente ao cozimento dele, desse molho pronto. Então, você tem que levar em consideração. Agora, isso não quer dizer que para fazer os cálculos você precisa ter a informação dos ingredientes cozidos, tá? Inclusive, isso é uma pergunta que eu recebo bastante. Então, você pode considerar o seu alimento cru, então você pegar a referência do tomate cru, você vai ter que considerar o tanto de água, não para cálculo, óbvio, mas para rendimento. O manjericão e o sal ali não vão contribuir muito, então basicamente tomate. Só que você vai ter que considerar a perda e a redução que você teve ao cozinhar, entendeu? Porque você vai... como que é o nome? Você vai... Ai, gente, esqueci a palavra. Eu tô com contrair, mas não é contrair. Ai, me fugiu a palavra. A Letícia mandou aqui. Então, tem que realizar análise centesimal? Então, a análise é muito melhor, óbvio. Sempre vai ser o resultado mais preciso que você pode ter. Mas você pode considerar a informação do tomate cru e depois fazer o rendimento para ele cozido, entendeu? Mas nesse caso aqui, você concentrar, exatamente, essa é a palavra, porque ele vai concentrar, né? Então você vai perder a água e tudo mais. Então você tem como você fazer esse cálculo de rendimento e aí chegar no seu produto final, tá? Mas você pode considerar ele cozido também, se você tiver essa informação. E se você puder fazer análise, melhor ainda. Ah, olha, tem uma pergunta aqui do Henry, que eu quero até falar com vocês. Ele falou, a RDC 359 e a RDC 163 tem uma diferença quando fala de embalagem individual. Qual usar? No Vida de Rotulagem, uma das aulas ao vivo, eu falei só sobre porção e medida caseira. Foi uma live de quase 2 horas, se eu não me engano. E aí, a gente ficou presa nesse assunto também, porque a RDC 359 fala uma coisa e a RDC 163 fala outra, de fato. E aí eu mandei esse questionamento pra Anvisa, porque eu também fiquei confusa na hora de fazer a live. Eu tava lá falando com os alunos, daí a gente foi lendo a legislação e eu falei, epa, calma, tá estranho isso aqui, qual será que a gente considera? E aí a Anvisa me respondeu uma resposta gigantesca, inclusive, bem confusa também, inclusive. Então eu acho difícil responder essa pergunta em uma live de perguntas e respostas. Vamos fazer uma live só para falar sobre embalagem individual? Porção e medida caseira de embalagem individual? Porção individual e embalagem individual? Bora, o que vocês acham? Manda sim ou assim aqui no chat que eu vou olhar. Porque isso aqui dá uma live inteira, capaz de eu estar falando, o Instagram começar a contar aqui porque deu 1 hora, tem assunto aí. Vamos ver outra. Ah, tem uma pergunta aqui da Paula, ó, que ela é feita em 2 caixinhas também. Ela falou que hoje, que talvez seja ontem,
ela viu um rótulo de goiabada que estava escrito embaixo do nome, né, da goiabada. 0 lactose e açúcar. Daí ela falou, era obrigatório colocar açúcares no plural, não é? Então, bom, vocês toparam, né? A live. Deixa eu anotar já, que senão eu esqueço. O meu caderninho de anotações para esses temas não está aqui. Deixa eu ver se ele tá ali. Não tá também. Então vou anotar neste outro aqui. E depois eu passo pra lá. Live de porção individual. Voltando aqui então pra questão da Paula. Então ela falou que viu um rótulo de uma goiabada que estava escrito 0 lactose e açúcar. E aí ela falou, tinha que estar escrito açúcares, não é? Tem algumas coisas aqui, tá? Então, primeiro, uma goiabada, muito provavelmente, não tem lactose naturalmente, certo? Não é comum a gente colocar nenhum lácteo numa goiabada. Não vai leite condensado, não vai creme de leite, não vai queijo, então não vai iogurte. Então, a goiabada é um alimento naturalmente sem lactose. Então, essa alegação de 0 lactose já está errada, porque em alimentos naturalmente sem lactose, a gente não pode escrever 0 lactose. Então, começa por aí. Segundo, mesmo que fosse um alimento 0 lactose, então vamos supor que ao invés de estar falando de uma goiabada, a gente está falando de um brigadeiro com leite condensado 0 lactose, aí ele seria um alimento 0 lactose. E mesmo assim, mesmo se ele fosse um brigadeiro 0 lactose e 0 açúcares, essas alegações não poderiam estar juntas. Então eu não posso escrever 0 lactose e 0 açúcares. Eu não posso associar essas informações. São informações diferentes. Uma está indicando que aquele produto é para dietas com restrição de lactose e a outra está fazendo uma informação nutricional complementar de que é um alimento 0 açúcares, tá? Então, esse é um segundo ponto. E sim, deveria estar escrito açúcares. Porque quando a gente faz INC de açúcares, a gente está falando no geral, dos açúcares em geral. Então, eu não posso especificar um açúcar. Eu não posso falar 0 sacarose, 0 glicose, 0, frutose. Tem que ser 0 de todos os açúcares. Então, por isso que a gente sempre fala no plural, porque a gente está falando de todos os açúcares. Lembrando que, por legislação, açúcares são todos os mono ou disacarídeo, tá? Então, quando a gente está falando de açúcares, a gente está falando de todos. E aqui, ainda tem uma questão de falar do 0 açúcares. E essa foi uma questão que apareceu num post que eu fiz essa semana mesmo, que eu postei aquele videozinho que eu tô analisando o rótulo de uma balinha que eu adoro, por acaso. Porque 0, lá tá escrito, inclusive tá escrito 0 açúcar, e deveria ser açúcares, eu fiz essa consideração, mas ele tem lactose, e lactose é um açúcar, né? É o açúcar do leite, é um disacarídeo. E aí me perguntaram, mas não tinha que ser sem a adição de açúcares? Porque tem açúcar naturalmente. Só que, gente, se a gente for olhar a INC de açúcares, de 0 açúcares, ele não diz que não pode ter nenhum açúcar. Ele diz que não pode ter nenhum açúcar adicionado, claro, e nenhum alimento que seja entendido como açúcar. Então,
a meu ver, um alimento entendido como açúcar é um alimento que confere sabor doce. Ou até se você tem um alimento que tem açúcar, se ele não tá adicionando uma quantidade significativa de açúcar no seu produto, você tem que colocar um asterisco e dar essa informação depois. Tem certinho a frase lá que você tem que usar, que eu não vou lembrar agora, mas tipo assim, confere quantidade não significativa de açúcar, alguma coisa assim. E no meu entendimento, foi exatamente isso que aconteceu com a balinha. Por isso que eu acho que tá certo falar 0 açúcares naquele caso. Porque tem lactose, tanto que eles fazem o aviso de contém lactose, mas a lactose é um açúcar não doce, então a lactose não confere sabor doce, e ela estava presente acho que é creme de leite e em soro do leite, alguma coisa assim. Então, assim, não são alimentos que estão conferindo um sabor doce ali. E na tabela nutricional, por porção, tá escrito que tem 0 de açúcares. Então, eu acho que tá totalmente ok. Já na goiabada, eu não sei se estaria ok esses 0 açúcares. Teria que ver, porque a goiaba tem açúcar naturalmente, né? Todas as frutas têm, umas mais, outras menos. Eu confesso que eu não sei quantidade de açúcar da goiaba especificadamente. Mas, tipo, a banana é uma fruta que tende a ter bastante frutose. O coco, o abacate são frutas que têm menos frutose. Então, tem essa diferença. Mas eu acredito que numa porção de goiabada, só pelo açúcar da própria goiaba, tenha mais do que o limite permitido, que é de 0,5 grama de açúcares por porção. Então, tem todas essas questões aí em torno dessas 2 alegações aí dessa goiabada que você viu. Então, eu acho que ela tá errada de várias formas. Falando em tá errada de várias formas, gente, vocês viram o rótulo que eu postei pouco antes de começar aqui a live? É rótulo pra canetar mesmo. Quem tá lá no grupo do Telegram já viu aquele rótulo por lá, que a gente falou dele esses dias. E eu passei lá 10 erros que eu encontrei nesse rótulo. E ainda falei que tinha mais, porque eu encontrei mais de 10 erros nesse rótulo. Só que eu falei que eu não ia falar quais eram, que era pro pessoal procurar. E aí agora eu postei ele aqui no Instagram, porque tinha bastante gente do Telegram pedindo pra eu postar aqui pra eles conseguirem falar. E aí eu postei e eu quero ver quantos erros vocês vão encontrar e quais, porque eu confesso assim, eu recebi esse rótulo de uma seguidora aqui do Instagram, e aí eu pedi pra ela pra poder postar, né, e ela falou que tudo bem. E, gente, assim, eu discuti com ela alguns erros, então a gente encontrou vários. A hora que eu postei lá no Telegram, eu encontrei mais. E hoje, a hora que eu tava postando aqui, eu já vi outros erros que eu não tinha visto em nenhuma dessas 2 vezes. Então, gente, tem muito erro lá, muito erro lá. E aí, até levantaram a questão lá no Telegram de que esse rótulo não tinha sido feito por um profissional. Porque eu falei, né? Isso que dá no estudar rotulagem e querer fazer rótulo. Ó a vergonha que tá passando. Um rótulo que, sei lá, eu acho que não tem uma informação certa. E aí o pessoal falou assim, mas esse rótulo não foi feito por uma profissional. Não, isso aí não foi feito por uma profissional. Não foi. E eu falei, gente, foi. Porque eu cortei a imagem, porque na lateral, assim, se vocês repararem agora que eu tô falando, se vocês derem um zoom na imagem, dá pra ver que no cantinho direito da foto tem um rabisquinho ali. Porque eu cortei essa foto, porque nesse cantinho tá escrito o nome da nutricionista que desenvolveu o rótulo e o CRN dela. Então sim, foi uma profissional sim que fez. E olha a que fez, não é? Então, gente, olha lá a vergonha passando, né? A vergonha passou agarrada nesse rótulo assim, ó. Mas enfim, é bom pra gente aprender. A Lorena falou, poxa vida, fico triste com isso. Eu também.
Eu também fico bem triste. Primeiro, porque ela fez um trabalho que 1000 outros profissionais seriam capacitados para fazer e ela não. Ela não valoriza a rotulagem, porque ela claramente não sabe fazer, ela não estava apta. E, tipo, as empresas confiam em profissionais que não deveriam. Mas, enfim, por outro lado, eu penso que, tipo, eu só posso cuidar do meu, sabe? Então, eu não quero ser esse tipo de profissional que fica passando vergonha por aí, fazendo rótulos que só tem erros. Porque um ou outro erro, gente, passa. Ninguém é máquina, entendeu? Então, passa. Mas, isso aí não é um ou outro erro, não é que passou. Ela não sabia fazer. Então, por isso que eu estudo, eu me dedico, eu me atualizo, eu venho aqui, troco com vocês, falo coisas, escuto coisas e tamo aí. Tenho vida de rotulagem, faço outros cursos. É isso, não dá pra ficar parado, não dá pra achar. Hoje mesmo lá no Telegram também mandei um vídeo que quem acha que sabe tudo tá fadado ao erro. Então é isso. Vamos ver mais uma pergunta. Ah, tem uma aqui, deixa eu ver, da Bárbara. Cadê a Bárbara? Bárbara. Aqui. A Bárbara falou, gorduras trans, teve o webinar da Anvisa agora cedo esclarecendo isso, mas preciso do seu ponto de vista. Eu não vi esse webinar, pra ser bem sincera. Eu tinha uma reunião na mesma hora e eu não pude desmarcar, então eu não vi. Eu deixei ele aberto aqui pra eu assistir depois, porque ficou gravado. Mas, o que você quer saber do meu ponto de vista? Você tá por aí, Bárbara? Me manda aí. Alguém assistiu esse webinar, gente? Manda aí no chat, vou ver o que vocês estão falando. Vocês assistiram esse webinar da Anvisa que teve hoje sobre a RDC, acho que é 233? 333? Alguma coisa assim, acho que é 233. Que eles vão extinguir, que é a palavra, a gordura trans industrial até ano que vem, não vai existir mais. E aí fizeram um webinar, acho que era pra tirar dúvidas hoje de manhã, né? Ó, a Cris assistiu. E aí, Cris, o que teve de interessante lá? Conta pra gente. Tem legislação específica pra comida congelada? A Cami mandou. Cami, pra comida congelada tem um regulamento técnico específico para comidas congeladas, mas não diz muita coisa lá não, tá? Tem um também do mapa IN17, talvez, que fala sobre alimentos congelados com produtos de origem animal. Então tem esses. É 332 a RTC. 332 de 2019, exatamente. A Cris falou que achou bem confuso o webinar. Maico, o que você achou? Fer não assistiu. A B achou confuso também. Cris assistiu só um pedacinho. Tem duas Cris aqui, inclusive as duas são alunas do Vida de Rotulagem. A Cris Carriel e a Cris da Nutriver Consultoria. A Jaque Paula falou, GTI, né? Gorduras transindustriais. Não falou sobre gorduras animais. Não, é só gorduras transindustriais, né? Que é o que eles vão extinguir. Não tem como extinguir a gordura transnatural que a gente encontra em produtos de origem animal. Falaram muito pouco sobre rotulagem, apenas queriam disponibilizar perguntas e respostas. É que essa legislação, gente, na verdade, essa 332, ela não fala nada sobre rotulagem, assim, porque não vai interferir muito no rótulo, na verdade. Se eu não me engano, é só para produtos para indústria, que quando tiver vai ter que, sabe, quando vai para a indústria, não para o consumidor, né, B2B, para a indústria, para uso industrial, que vai ter que ter um aviso lá falando que aquela matéria-prima tem gorduras transindustriais. Mas só no rótulo dos alimentos não vai
Não vai ter nada avisando. Inclusive já me perguntaram também, já que tinha esse projeto de extinguir a gordura trans industrial, por que eles ainda estão tratando de gorduras trans na nova proposta de rotulagem nutricional, né? Por que eles não tiraram isso? Por que definiram uma quantidade e tal? Justamente por isso, gente, porque é só gordura trans industrial, aquela que é criada por causa de um processo, né? Fritura ou desodorização, ou, hidrogenação, essas coisas. A gordura trans vai continuar existindo, ela é natural em alguns alimentos, e a que é natural tá tudo bem, o problema é a que não é natural, e é essa que vai sumir. Fala o quanto é permitido, que é até 2%. Mas aí não vai ser mais permitido, né? No fim de 2021 já não vai mais ser permitido. Acho que a Bárbara não tava aí assistindo, porque ela não falou nada. B, como é o seu nome? Eu não vou ficar te chamando de B. Eu, inclusive, acho que eu até já te perguntei o seu nome. Talvez. Existe RTIQ para sobremesas, tipo tortas doces congeladas? Não, para torta não existe. Para sobremesas, deixa eu ver, tem RTIQ de leite condensado. De sobremesa láctea tá em consulta pública, mas já tem até um tempinho, eu acho que tá em consulta pública e ainda não entrou em vigor. Tem de chocolate, que eu me lembre, tem de sorvete, né, gelados comestíveis tem, mas de torta não tem não. Torta doce congelada não tem não. Sobre o certificado já falei. Débora, você utiliza algum contrato de confidencialidade ao fazer rotulagem? Tipo para receita e tal? Então, eu tenho um contrato base, mas eu sempre discuto alguns termos com o meu cliente. Então, assim, se eu não tenho um contrato, no meu contrato base não tem uma cláusula, aliás, tem sim uma cláusula de confidencialidade. Onde eu, basicamente falando que eu não vou falar nada sobre a empresa, porque eu não vou mesmo, né? Não vou ficar expondo aí a empresa que eu tô trabalhando. Então tem essa cláusula sim. Mas eu sempre discuto o contrato com o cliente, porque assim, às vezes eu vou ser responsável pelo rótulo, né? Então assim, se o cliente se compromete a fazer absolutamente tudo que eu disser que ele precisa fazer e eu revisar esse rótulo e ele sair exatamente da forma como eu aprovei para ir para o mercado, aí eu sou responsável por ele. Agora, se o cliente vai ver o que eu tenho a dizer e fazer do jeito dele, aí eu não sou mais responsável. E eu acho que até hoje eu tive uns 2 clientes que toparam fazer exatamente o que eu falasse e passar por aprovação exatamente todos os pontos. Porque normalmente o cliente quer fazer no fim o que ele quer, né? Então, assim, por exemplo, tá escrito artesanal, aí eu falo, não pode escrever artesanal, não pode. Ai, não, mas eu tenho que escrever, porque senão eu vou perder meus clientes tudo, e não sei o que, blá, blá, blá. Não, tudo bem. Você tá ciente de que não pode? Você tá ciente de que isso pode te dar uma multa, que pode recolher seus produtos, você pode ter que jogar todas as embalagens fora, faço terrorismo mesmo. Tá ciente? Tô ciente. Então tá bom. Então essa responsabilidade não é minha. Então é isso. Você tá ciente de que não pode escrever zero lactose aqui? Estou ciente, mas vou escrever. Tudo bem, a responsabilidade não é minha. A minha responsabilidade era te dizer que não pode. Se você vai pôr, aí a responsabilidade é sua. Então é assim, eu sempre gosto de discutir alguns pontos com o cliente, né? Porque assim, gente, eu acho que aqui no Brasil a gente não tem muito essa cultura
de fazer contrato, né? Então a gente faz contrato para coisas muito importantes, tipo, eu vou comprar um carro, aí você faz um contrato, vou comprar uma casa, aí você faz um contrato. Mas a gente não tem muito cultura de contrato. E aí, quando você quer fazer um contrato, assusta. Porque as pessoas acham, ai, nossa, mas por que não confia em mim pra querer fazer um contrato? Nossa, mas não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Gente, contrato é segurança. Contrato é pra evitar treta. Contrato é pra evitar perder tempo brigando por coisa que foi mal entendida. Então tudo tem que ter contrato, gente. Tudo tem que ter contrato. Tipo, nossa, mas fazer um contrato por um valor desse? Sim, não tem valor de contrato. Se eu quiser fazer um contrato de R$5, eu faço. Ué? Então, gente, pessoal que trabalha com consultoria, que faz projeto, sei lá, faz uns freela aí de rotulagem, façam um contrato. Façam um contrato. Porque eu já deixei de receber por não ter contrato no começo. Então a pessoa vem, fala que vai fazer X rótulos com você, pede desconto, aí você dá o desconto porque são X rótulos, aí ela vai lá, te paga metade, você faz tudo, ela não paga a outra metade, aí você não tem contrato, nada, você cobra a pessoa, ela some da sua vida e você fica sem receber, já aconteceu comigo. Então, contrato, façam. E assim, gente, paguem um advogado pra fazer contrato pra vocês, tá? Não vai achando aí que, eu faço, vou pegar um contrato aqui, vou mexer em umas coisas aqui e vai dar certo. Paguem um advogado pra fazer um contrato base pra vocês. E aí, se vocês forem mudar detalhezinho e tal, daí muda vocês. Mas o contrato base, paguem um advogado contratual pra fazer. Então, não vai caindo nessa não, tem um contrato, tá? É muito importante mesmo. Contrato bem feito. Aline, você é ótima. Obrigada, Ju. O Jonas falou, acho que tem que fazer terrorismo mesmo. Eu faço, gente, porque, sério, não sei. A pessoa contrata uma consultora pra fazer a rotulagem, aí eu vou lá, falo tudo que ela tem que fazer, ela não quer fazer nada? Então não contratar, se faz do jeito que você acha que tem que ser e viva a sua vida. Aí eu faço terrorismo, porque assim, se você chegar e falar, é assim, você pode desde ser só notificado para arrumar até levar uma multa milionária e fechar as portas da sua empresa. Pode acontecer a vida inteira nesse meio. Então não, é assim, vai ser multado, vai ser alto, consumidor pode te processar por danos morais, danos não sei o que, por induzir ao erro, e pode mesmo. Pode ter que recolher todas as embalagens, pode ter que tirar o seu produto de circulação, você pode ter que refazer todas as embalagens, vai perder aí uma grana, no mínimo vai ter que fazer etiqueta para corrigir isso, então vai mais uma grana aí investida e não sei o que, faço mesmo, faço. Mesmo porque pode acontecer. Aí depois vou lá, você pode ser notificado. Aí chega uma multa lá. Aí o cara fala, mas não era notificação? Tô recebendo multa aqui? Porque multa também podia. Então não. Eu já vou no pior, porque... gente, não, sabe? Pois é, a Juliane falou, nossa, hipocrisia social, né? Preferem até não cumprir a lei. E eu falo isso, inclusive. Eu falo, tá, a lei é essa, você está indo contra. Tipo assim, você está infringindo uma lei. Isso tem consequências. É a mesma coisa que você avisar assim, olha, não pode furar o sinal vermelho. O que pode acontecer? Pode acontecer desde nada, se ninguém vê, não tiver vindo nenhum carro, você furou o sinal vermelho, nada aconteceu, ninguém viu. Ou você pode morrer, porque você pode furar o sinal vermelho, tá vindo outro carro, você bate, morre, a outra pessoa morre e olha só a merda que você fez por furar o sinal vermelho. Então é isso, então eu já vou logo vai morrer, se furar o sinal vermelho vai morrer. Pra ver se não fura e faz o certo. Quais os critérios para poder escrever produto artesanal? Basicamente ter o selo arte do mapa. É a única coisa que te permite escrever artesanal. E olhe lá.
Por que não pode artesanal no rótulo? Porque não tem essa definição. É uma denominação de qualidade que não é permitida em nenhum regulamento técnico e não tem essa definição. Agora o Mapa fez o selo arte, inclusive eu tô devendo uma live sobre o selo arte, mas tem um post aqui, recente até aqui no feed, sobre o selo arte, que é só para produtos de origem animal. E mesmo assim, gente, artesanal não é, ai, fiz aqui na minha casa, é artesanal. Não, tem que cumprir milhões de critérios para ser artesanal. Então não é assim, ai, fiz ali na indústria, mas é artesanal. Não faz sentido, né? Só acreditam quando são multados. E ainda, o Maicon falou, só acredito quando são multados. E ainda quando são multados, querem achar que tá errado. Porque, ai, mas o concorrente faz assim também. Tá bom, mas tá errado, você foi multado, aceita, tipo. A Cris da Nutriver Consultoria falou, eu sempre faço contrato, mas nunca tinha pensado no sentido da responsabilidade em relação à validação do rótulo. Então, Cris, tem que ver, porque assim, o meu contrato prevê que eu, tipo assim, tenho responsabilidade sobre a multa, entendeu? E é bom prever isso, porque assim, ó, se você não fala nada sobre a sua responsabilidade, aí você vai e faz um rótulo todo certinho. Aí na hora de fazer o rótulo, na hora de fazer o rótulo, o seu cliente vai lá e faz do jeito que ele acha que tem que ser. Aí você não validou, ele fez do jeito que achava que tinha que ser. Às vezes, ele até nem teve más intenções de fazer uma coisa errada. Às vezes, só o que ele entendeu do que você passou não foi exatamente o que você passou. E aí você não validou, ele fez um rótulo errado, com base nas suas informações certas, e aí ele é multado, ou ele é notificado, ou um consumidor reclama. O que ele vai fazer? Ele vai pra cima de você. E aí a responsabilidade vai ser sua, porque teoricamente você fez aquele rótulo. Então você já imaginou se um cliente seu é multado e ele quer que você pague a multa? Olha só, já imaginou seu cliente ser multado em 50, 100, 800, 1 milhão de reais e ele querer que você pague essa multa? Então tem que ter isso muito bem claro, muito bem definido no contrato, porque senão, olha o problemão. A Rochelle falou, e pode induzir o consumidor ao erro, se no caso ele se sentir lesado, pode gerar processo. Exatamente, da questão do artesanal. Que foi o que aconteceu com o caseiro, né, gente? Suco de laranja caseiro que era feito numa puta indústria multinacional. Como que é caseiro? Eles tiveram que tirar esse produto de linha. Olha aí o prejuízo da rotulagem, gente. Você já pensou? Uma puta indústria multinacional... Nossa, falei um palavrão aqui, enfático ainda. Uma puta indústria multinacional desenvolve um suco de laranja para ser o mais parecido com o natural possível. Põe os gominhos lá e tudo mais. Desenvolve um layout de embalagem, fica lá, compra matéria-prima, disponibiliza uma linha inteira para fazer o suco de laranja. Aí vai lá, põe no mercado como laranja caseira. Aí é obrigado a tirar o produto de mercado porque não pode falar caseiro, afinal não foi feito em casa, foi feito numa putz indústria. E aí? Quem que pagou essa conta? Quem que pagou a multa? Quem que pagou a conta de toda a embalagem que não pôde mais usar? Quem que pagou a conta de ter que ter tirado esse produto de linha? E aí? Você ia querer ser o profissional que pagou essa conta? Ou que não chegou a pagar a conta em si, tipo, tirar dinheiro, mas o responsável por ter feito tudo isso, o responsável por ter aprovado o caseiro? Eu não ia querer, definitivamente. Eu ia querer ser a profissional que avisou que não era legal usar esse caseiro aí. Porque eu sou capricorniana, né, gente? O que eu amo falar? Eu avisei. Então eu ia querer ser a profissional que ia estar olhando e falando, gente, deu ruim, né? Eu avisei. Essa sou eu. A que faz terrorismo e ainda fala, eu avisei. Tem algum modelo de documento referente às informações obrigatórias nos rótulos para entregar para o cliente? Eu acho que cada profissional desenvolve a sua forma de entregar. Tem gente que entrega tipo como checklist, eu faço tipo relatório,
Eu gosto de colocar imagem, eu coloco referência da legislação, mas cada profissional entrega de um jeito. Eu acho que isso é bem pessoal. E também você tem que ver como funciona para o seu cliente, porque não adianta nada você fazer de um jeito e seu cliente não entender. Então, acho que tem que ficar aí nesse meio termo entre o que funciona para você e o que funciona para o seu cliente. A Débora falou, fui questionada quando solicitei a receita. Quando você foi questionado quando você solicitou a ficha técnica da receita, porque falaram que era uma receita de família, que somente a família tinha acesso, como se eu fosse espalhar a receita. Acontece, mas aí você fala, olha, a gente faz uma cláusula aqui de confidencialidade, com uma multa se você vazar essa receita e pronto. Não, já que não é sua intenção mesmo, né? Aline, esses dias vi que você falou sobre alimentos compostos, mas acabei não podendo acompanhar. Ficou salvo em algum lugar? Sim, Wilane, tá aqui no feed, inclusive, na íntegra. Mas todo mundo faz, só que não deixa de ser errado. Gente, quem aí já ouviu? Mas todo mundo faz, mas a marca tal, que é mega grande, faz, mas não sei o que, né? Sabe o que eu faço quando me falam, mas todo mundo faz? Eu falo, tá, mas tá errado. O erro de um não justifica o erro do outro, segue errado. Aí, se é uma marca muito grande, mas não sei que marca super gigante, multinacional faz. Aí eu pego todas essas notícias de marcas gigantes multinacionais que foram multadas e mostro pro cliente, falo, aqui ó, elas são multadas. Só que assim, elas têm caixa pra pagar isso aqui, provavelmente, apesar de que ninguém gosta de ficar pagando multa. Mas elas têm caixa, você tem caixa pra pagar 1,5 milhão de multa? Acho que não, acho que isso fecha a sua empresa. Então acho melhor não fazer errado, não correr esse risco. Entendi, ótima colocação. Obrigada, como sempre, pelos esclarecimentos. De nada, Cris, estamos aqui pra isso. A Rosângela falou, preciso muito do curso. Por que não entrou na última turma, Rosângela? O que você estava fazendo que não entrou na última turma? Brincadeira, fica pra próxima. Sempre há uma próxima. Quando? Não sei, não temos data. Preciso evoluir ainda essa turma nova, a gente vai começar a fazer as aulas ao vivo, eu preciso que eles estejam já caminhando com as próprias pernas para abrir a próxima. Aí a gente abre. Olha lá, eu ouço muito sempre que todo mundo faz, né? A Nai falou, eu passo por isso diariamente. Eu avisei. Ai, gente, é aquela coisa, né? Você prefere estar certa ou ser feliz? Eu sou aquela pessoa triste no cantinho pensando, eu tava certa. Existem dois tipos de pessoas, que gostam de estar certas e as que gostam de ser felizes. Eu sou o primeiro tipo. Aline do terror, maravilhosa. Gente, vocês viram um vídeo que eu postei hoje também? Ai, gente, olha, aquele vídeo tem história. Tem história, porque assim, ó... Nossa, eu queria até lembrar o nome da pessoa que tomou aquele esporro, porque aquele esporro foi direcionado. Mas é que assim, eu tava numa live, eu já tinha falado sobre traços. Eu sempre falo sobre traços aqui, né, gente? Começou a seguir o rotulagem, você tem que saber que não pode usar traços. É tipo pré-requisito. Aí eu tava aqui numa live, eu acho que era uma live de alergênicos até. E eu já tinha falado sobre traços umas 1000 vezes. E aí veio a pessoa toda inocente e falou... mas daí eu vou lá e escrevo, pode conter traços. Eu falei, não, tipo, não, você não vai escrever traços. E aí comecei. Nossa, cara, que dó, menina, sabe? Tipo, talvez ela tinha acabado de entrar, mas é que eu já tinha falado tanto que eu falei, não é possível, tipo, não é possível. E aí, agora tem essa live faz um tempinho já, então, tipo, só os seguidores mais dinossauros mesmo que estavam aqui, tipo, a Cris tava. E aí, ai, gente, que dó. Daí toda vez que alguém chegava numa live e falava alguma coisa de traços, eu só vi o chat assim, lá, vai tomar o esculacho do traços, lá, não tava aqui no esporro do traços. Ai, gente, desculpa, sério, é que às vezes eu tô meio atacada aqui na live, aí escapa, mas essa sou eu, não é mesmo? Não dá pra esconder quem a gente é. Tamo aí, né? Ai, ó lá, IT Paraíso também tava aqui.
A Simone tinha acabado de entrar. Eu vi um comentário lá no vídeo que tava escrito assim: nossa, foi a primeira live que eu assisti sua, já adorei, já fiquei. Eu pensei, nossa. Ainda se você viu aquela live e ficou, gente, obrigada, porque vocês gostam mesmo de mim. Porque, ó, ali eu devo ter perdido um par de seguidores. Ai, que absurdo, gente, desculpa. Não é por mal, tá? Foi com você? Se foi com você que eu devo expor, mentira, você não me diz uma coisa dessa. Você jura que foi com você? Você jura que foi com você? Mentira. Desculpa! E você ainda entrou pro vida de rotulagem? Meu Deus! Maravilhosa. A nossa relação começou com o pé direito. Maravilhosa. Meu Deus. Não, ela não só tá aqui, Cris. Ela é da turma do Vida de Rotulagem. Ela tá aqui, ó. Maravilhosa. Seja bem-vinda. Ai, meu Deus, é cada coisa. Mas se eu não perdi a própria pessoa que tomou o esporro, acho que eu não perdi mais ninguém. Ai, vamos seguir aqui nas... Olha, gente, meu olho é cheio de lágrimas. Ah, meu Deus, Simone, eu não acredito. Olha, meu rosto tá queimando de vermelho. Deu até calor agora. Ai. Também, se eu soubesse que eu acabei de falar aqui que eu não lembrava quem é, ela que se identificou. Ai, senhor, vamos lá. Lorena, como é definido o lote e o prazo de validade de um alimento? O lote, ele pode ser tanto a data de validade, data de embalagem, data de fabricação, ou também um código criado pela empresa, tá? Então, o lote pode ser basicamente qualquer coisa. Você só tem que ter a rastreabilidade dele, tá? Então, você tem que ter este controle de quando que começou um lote, quais produtos estão naquele lote, tá? Então tem que ter essa rastreabilidade, esse controle. Mas o lote pode ser basicamente qualquer coisa. Você pode criar uma sequência, um código, ou usar essas datas como lote também. E a validade do alimento é definida através de análise de shelf life, né? Análise de vida de prateleira, que é uma série de análises microbiológicas, sensoriais, físico-químicas, que você tem que garantir, você vai ver em quanto tempo o seu produto mantém as características dele. Então, tanto sensoriais, né, de cor, de crocância, microbiológicas, né, que estão definidas lá nas RDCs de microbiologia, então quando que essa parte microbiológica não é alterada, e também físico-químicas. Então, você tem que garantir tudo isso que vai formar o seu prazo de validade. Então, é uma série de análises que você tem que ir fazendo para ver qual que é o ponto de virada onde ele perdeu qualquer uma das características. Então, a data de validade, inclusive, você garante que seu produto tá crocante, ele tá com a cor certa, ele tá com o odor característico, tudo isso. Não é só que estragou, né? Então, por isso que até que tem esse boato que rola por aí, você sabia que um produto, quando passou da validade, não quer dizer que ele tá estragado, não quer dizer que ele, que estragado é que a parte microbiológica dele foi alterada. Realmente não é. Às vezes a data de validade é porque ele perdeu uma cor, perdeu o odor característico, perdeu o sabor característico, perdeu a crocância, enfim, pode ser alguma alteração sensorial ou físico-química, né? Tipo, sei lá, perdeu mais umidade do que deveria, enfim, não sei. Então tem que ver tudo isso. Ai, gente, tô quente ainda. A Lorena falou que a Simone é seguidora raiz. Mas é raiz que a Simone não existe. A Maria falou, não perde, você é um excelente profissional. Perca, inclusive as pessoas dão tchau. Não sei porquê, tipo, eu vou abrir uma DM lá e a pessoa tá assim, parando de seguir. Tá bom, tchau, não sei o que eu te fiz, mas
Você não é obrigado a seguir ninguém. Geralmente, quantas amostras por lote para análise? Para análise de shelf life? Olha, teoricamente, eu acho que você faz uma vez só para shelf life, para definir a validade. Se você não mudar processamento, conservação, embalagem, nem receita, não precisa fazer de novo. Vai ser a mesma validade, teoricamente. A B, de novo, B, você não me falou seu nome. Chocolate em pó, precisa determinar o tipo de chocolate? Então, temos um problema aí. Porque não é chocolate em pó, né? A não ser que você pegue uma barra de chocolate e transforme ela em um pozinho, aí é um chocolate em pó. Mas é achocolatado em pó, o correto. Não precisa determinar não se é o leite, amargo. Não precisa. Você determina o chocolate, normalmente. O achocolatado, não. Fale um pouco sobre os tamanhos das fontes em geral. Obrigada. Olha, pouquíssimas informações têm fonte definida, tá? Eu consigo me lembrar agora, alergênicos, o alerta de alergênicos tem que ter uma fonte de no mínimo 2 milímetros e nunca inferior à fonte usada na lista de ingredientes. Lactose, quando a gente vai falar contém lactose também, é a mesma regra do alergênicos, no mínimo 2 milímetros e nunca inferior à lista de ingredientes. Aqueles avisinhos que vão junto com a INC normalmente, de tipo, esse não é um produto baixo ou reduzido em valor energético, contém açúcares próprios dos ingredientes, esse tipo de avisinho também normalmente tem que ter 50% do tamanho da fonte usada na INC. Então, assim, algumas legislações definem esse tamanho de fonte da informação. Mas a maioria só tá escrito assim, tem que ser legível, tem que ser visível, tem que estar em destaque, mas não fala o que é esse destaque, nem legível. Então fica meio que assim, você decide o que é. Quando a gente vai falar o peso também, o peso líquido, né, o conteúdo líquido do produto tem também o tamanho definido dessa fonte. Pro número, depende de qual é o peso. Então, isso que vai definir o tamanho da fonte, tá lá na portaria 157. E também na portaria 157 define que a unidade de medida, né, que vai estar do lado, tipo o Gzinho do grama, o L do litro, tem que ter no mínimo 2/3 do tamanho usado no numeral, né, no algarismo. Tem uma informação que diz na RDC 259 que a denominação de venda tem que ter no mínimo 1 milímetro, mas assim, no decreto-lei 986 diz que tem que estar visível e legível, então tipo assim, 1 milímetro nem sempre vai ser legível e visível. Então tem que ver o que a legislação diz. Mas eu acho 1 milímetro muito pouco. E eu acho que a maioria das informações que falam que tem que estar visível e legível não estão. Elas estão minúsculas e só enxerga quem tem um óculos muito bom ou uma visão muito boa. De resto, ninguém vai enxergar aquilo. Gente, o Instagram tá contando já. Temos 1 minutinho. Então, eu queria agradecer a todo mundo que tá aqui. Vou ver se vou deixar essa live disponível. Ela não vai ficar disponível logo agora, tá? Mas eu vou disponibilizar ela aqui depois. A live de ingredientes compostos tá aqui no feed, na íntegra, podem ver. E agora vocês saem daqui com todas as informações que eu dei pra vocês aqui na live. Vão lá canetar o rótulo que eu postei agora há pouco. É o post mais recente aqui do feed. Então bora lá canetar que eu quero ver quais erros vocês vão encontrar. E quem já viu tudo dito lá, tudo que eu achei no Telegram, não vale copiar aqui, tá bom? É isso, gente. Obrigada mais uma vez a todo mundo que tava aqui. Bom restinho de quinta-feira pra vocês e a gente se vê nos stories, não é mesmo? Beijo, boa noite, gente.